Deus não quer que você seja a luz do mundo apenas para fazer a diferença no seu trabalho. Deus colocou uma luz especial em você porque Ele está te preparando para uma glória maravilhosa. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre o porquê Deus quer que sejamos a luz do mundo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O mundo está para viver o período mais escuro da história. E é por isso que Deus está nos preparando para ser a luz deste mundo. Deus tem preparado a sua igreja, derramando poder, derramando capacitação, para que ela seja iluminada e essa luz possa acender e todas as nações vejam a glória de Deus sobre a igreja. Nós vemos em João capítulo 1, no versículo 4, João relatando sobre quem é a luz do mundo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O nosso Senhor Jesus Cristo pisou nesta terra, o Criador dos céus e da terra, ele pisou nessa terra e ele foi definido como a luz do mundo. A luz que ilumina tudo aquilo que está escuro. Jesus iluminou essa terra que estava sem esperança de salvação. Agora, o próprio Jesus falou isso, está registrado em João capítulo 9, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele diz assim, a noite vem. A noite vem significa o quê? Jesus já estava profetizando sobre o período mais escuro da história, quando Satanás estará governando este mundo quase que de maneira literal. E se você pensa que as situações, as coisas no mundo estão ruins hoje, você não imagina o que está se aproximando dessa terra. O mundo viverá em seu período mais escuro, onde as pessoas realmente serão ainda mais sem amor, onde o anticristo estará governando e boa parte do mundo estará encantada, estará maravilhada por essa perversidade deste período. Então, Jesus Cristo diz, a noite vem. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, ou seja, as pessoas não viverão de maneira normal, as pessoas não viverão em paz, em tranquilidade. Por quê? Porque o anticristo, as trevas, estará governando este mundo. Olha o que diz aí, continua aí João 9, né? Lemos o versículo 4, olha o que diz o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, João relata que Jesus era a luz do mundo, todo mundo que olhava, todas as pessoas que olhavam para Jesus, viam que ele era a luz do mundo. Aonde Jesus pisava, ele iluminava aquele lugar com sua presença, com a glória de Deus que estava sobre Jesus, que era o próprio Deus. E agora nós vemos aqui Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. A luz que ilumina toda a escuridão. Jesus se autodenomina como a luz do mundo. Só que ele faz uma promessa dizendo, eu vou partir, eu vou morrer na cruz do Calvário, só que eu vou enviar parte dessa minha luz. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E esse Consolador, além de estar te consolando, além de estar te ajudando, ele vai transformar você em uma luz. Olha só o que diz Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nos versículos 14 e 15. Jesus dizendo para os discípulos, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Jesus diz primeiro, eu sou a luz do mundo, e depois ele passa a responsabilidade para a igreja. Vós sois a luz do mundo. Agora, nesta fala de Jesus, nós vemos aqui um ato profético, e esse aqui é um verdadeiro ato profético, porque Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, e essa luz que está, essa luz que está em vocês, é uma luz que não pode ficar escondida. Essa luz precisa ficar evidente, porque vocês vão iluminar aqueles que são da casa. Existe uma profecia sobre uma igreja que será iluminada pela luz de Jesus Cristo e estará iluminando todos aqueles que são da própria casa. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a parábola das 10 virgens e também falei sobre a profecia de Zacarias.
Zacarias fala sobre as duas oliveiras que estariam ali acendendo o candelabro. Iluminar a própria casa com a luz é a mesma palavra que Deus deixou para Zacarias. Por quê? Porque as duas oliveiras, elas estarão acendendo o candelabro. Nós sabemos que o candelabro é a própria igreja, que o castiçal é a própria igreja, segundo o relato de Apocalipse. Ou seja, Jesus ele disse, vós sois a luz do mundo para iluminar aqueles que são da casa. Vocês precisam estar em evidência, vocês precisam estar anunciando a nova aliança e para aqueles que são da casa, vocês precisam acordar eles gritando, eis o noivo, seguir ao seu encontro. O que tudo isso significa? Significa que Deus estará levantando as duas testemunhas para serem luz nesse mundo. Vai lá comigo em Zacarias, para entender isso melhor, vamos ler mais uma vez Zacarias capítulo 4. A partir do versículo 1, né? Vamos ler alguns versículos aqui. Que diz assim, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me despertou. Que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Como eu falei anteriormente, o candelabro ou o castiçal representa a igreja, segundo o relato de Apocalipse. Então, a igreja é este candelabro, é este castiçal. E as duas testemunhas precisam ser a luz do mundo para acender este castiçal ou para iluminar aqueles que são da casa. Repetindo as palavras de Jesus, você como luz do mundo, você precisa estar em uma lâmpada e essa lâmpada ela não pode estar escondida. Ela precisa estar em um lugar alto em toda a casa para iluminar aqueles que são da casa. Nós sabemos, segundo a parábola das 10 virgens, que as 10 virgens vão dormir e as duas testemunhas ou as duas virgens que estão ocultas nesta parábola estarão gritando, estarão tocando suas trombetas para acordar aqueles que são da casa. Continua aí no texto de Zacarias, o versículo 3 diz assim, junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. Aqui nós vemos o próprio profeta Zacarias falando a respeito dessas 2 oliveiras, que são os 2 profetas que estão diante do Senhor, que são as 2 testemunhas. E eu já falei em outros vídeos aqui, as 2 testemunhas do Apocalipse não são 2 pessoas literais. Eu vou deixar aqui na descrição, mais uma vez, o estudo das 2 casas de Israel, para que você não entenda errado. As 2 oliveiras são as 2 testemunhas. As 2 testemunhas ou os 2 profetas que estão diante do Senhor são judeus e gentios. Agora, versículo 12, continua em Zacarias capítulo 4, vamos ler o versículo 12, que diz assim, tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ou seja, uma unção especial para iluminar toda a casa. Vós sois a luz do mundo. E no final dos tempos, essa luz será revestida de um azeite especial, o azeite dourado. Uma unção especial para acordar todos aqueles que são da casa. Versículo 13. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, os 2 ungidos, judeus e gentios, né, parte da igreja, a igreja, né, que é formada por judeus e gentios, estarão ali diante do Senhor de toda a terra. Não esqueça de assistir os vídeos falando sobre as 2 casas de Israel, sobre as 2 testemunhas e também sobre a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ainda estão esperando um arrebatamento repentino, que ainda estão esperando Moisés, Elias, homens literais vindo a essa terra cuspir fogo, quando na realidade o estudo das 2 casas de Israel nos mostra que essas 2 testemunhas é um grupo de pessoas que são feitas de judeus e gentios, os 2 profetas que assistem diante do Senhor. Então, queridos, ser a luz do mundo é estar diante do Senhor de toda a terra, orando, meditando na palavra de Deus todos os dias, para acordar os que são da casa.
Acordar os que são da casa, ou acordar as virgens prudentes, é sacudir aquele irmão que é fiel à palavra de Deus, mas está esperando um arrebatamento secreto e está esperando também que pessoas literais sejam as duas testemunhas. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus não relata isso. E eu peço para você, queridos, continuem orando, continuem meditando na palavra de Deus. Porque se você tiver uma vida de oração verdadeira, uma vida sincera de oração, uma vida sincera de meditação na palavra de Deus, Deus estará te estabelecendo como a luz deste mundo. E vento de doutrinas não vão te levar para um lado e para outro, porque você será a luz que estará guiando outras pessoas. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação. Eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.